Bom dia, turminha do segundo ano. Tudo bem? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido tudo na paz de Deus. Vamos iniciar nossa semana, como a gente sempre começa, fazendo agradecimento e pedindo muita proteção a Deus, para que Ele abençoe nossa vida, nossa família e os nossos estudos. Então vamos fazer a oração juntos, vamos fechar os olhinhos e rezar o Pai Nosso para agradecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, obrigada, Senhor, por esse momento e abençoa a nossa vida. Vamos começar fazendo a correção, vamos corrigir da aula anterior. Tem duas, na verdade, são 3 questões que não foram corrigidas ainda, tá? Então, a gente vai voltar lá para as páginas 110, que é a correção, 111 e 103. A aula da semana será 114 e 115. Começando a correção, primeiro quesito na página 110, numere os televisores a seguir, seguindo a ordem crescente do ano em que foram desenvolvidos. Então, a primeira imagem é a primeira televisão, a televisão mais antiga. O número 2 é a terceira imagem e o número 3 é a segunda, certo? Então, a sequência de número é 1, 3 e 2. Segundo quesito, na letra A, marcar o X, as imagens, correspondentes aos seus materiais. Incandescentes, são vidros e metais. Fluorescente é o vidro e o metal. E a LED, o plástico e o metal. Então, aqui a letra B era uma pesquisa que vocês iriam fazer, para trazer mais informações. Explicar um pouquinho por que a lâmpada incandescente foi substituída pela fluorescente. Então, a resposta aqui da letra B: a lâmpada incandescente consome mais energia elétrica quando comparadas com as fluorescentes. Com isso, aumenta a demanda de geração de energia elétrica, o que traz consequências econômicas e ambientais, tá? Então, continuando, na página 111, terceiro quesito, as 4 palavrinhas pneu, livro, cachecol e chinelo, que está aqui no diagrama. O pneu e o chinelo, feito de borracha, o livro, papel e o cachecol de lã. Quarto quesito, a sequência será aqui onde a gente está observando a plantinha, no vaso de vidro, no pote de vidro. Lá em cima a letra C, o pneu de carro. E embaixo a letra B, garrafa plástica utilizada para armazenar suco. Então essas são as correções da aula do dia 17, certo? E na página 103, que é a atividade do dia 24/8, as questões da letra B, para que vocês criassem, completassem aqui no quadro o nome de objetos e dissesse que tipo de material são feitos, se são flexíveis, transparentes, ásperos ou macios. Então, eu coloquei alguns aqui, porque aí são questões que vocês iriam elaborar, Então, eu coloquei a borracha e o fio de silicone, eles são flexíveis. Vidros, a maioria deles, e cristais são transparentes. A lixa é áspera, o ursinho e a toalha macio, tá bom? Então, são essas as nossas correções. Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos identificar os diferentes materiais que compõem os objetos que utilizamos no cotidiano. Todos os objetos que estão ao nosso redor e que usamos são produzidos por um ou mais materiais. Vamos conhecer alguns deles. Nessas figuras, nós estamos vendo objetos que são feitos de papel. Por exemplo, um copo, um livro
e papelão, que é utilizado para embalar objetos para transporte. Aqui também temos outros objetos que também são feitos a partir do papel. Por exemplo, origamis, que são dobraduras de papel, uma sacola e um livro. Outros objetos ainda, também feitos de papel, são este prato, utilizado então para poder colocar alimento e comer, essa revista e os jornais. Todos eles também são feitos de papel. Agora, nós estamos vendo objetos que são feitos a partir do plástico. Por exemplo, brinquedos, como nesta primeira foto e nesta última foto, máscaras utilizadas para mergulho, frascos de medicamento. Este ferro de passar roupa aqui, a constituição dele é feita de plástico, mas ele também possui um outro tipo de material, que nós podemos ver aqui que é uma chapa de metal. Portanto, o ferro de passar roupa é constituído por mais de um tipo de material. Outros objetos que são feitos de plástico, por exemplo, são os prendedores de roupa, utilizados então para prender a roupa no varal para facilitar o processo de secagem. Mas note que o prendedor de roupa, além do plástico, também possui metal em sua constituição. Os óculos, como este que nós estamos vendo aqui nessa figura, ele possui a armação feita de plástico. Porém, os óculos também possuem lentes feitas de vidro. As bolinhas da piscina de bolinha também são feitas de plástico. Outros objetos ainda que também são feitos de plástico, por exemplo, são os frascos de shampoo de cabelo, regadores de plantas e os canudinhos que nós utilizamos para poder beber algumas coisas que estão em recipientes mais fundos. Nessas fotos, estamos vendo objetos que são feitos de borracha, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo, o pneu utilizado nos veículos, as galochas, que são utilizadas para andar em ambientes que estão alagados, e os chinelos. Todos esses objetos são constituídos por borracha. Há objetos ainda que são constituídos por barro, como, por exemplo, essa grande parede feita de tijolos, toda constituída por barro. Temos também vasos, como este dessa foto aqui, e até mesmo objetos de ornamentação. Todos esses objetos, portanto, são constituídos de barro. Outros objetos feitos por barro são os utensílios domésticos, como algumas canecas, xícaras e até mesmo um bule. Nessas fotos, estamos vendo objetos que possuem metal em sua constituição. Então, note aqui novamente, coloquei de novo a figura do ferro de passar roupa, porque o ferro de passar roupa ele é constituído não só pelo plástico, mas também por uma chapa de metal que é aquecida para poder passar a roupa. Essas cadeiras, elas são constituídas de tecido, como nós podemos ver aqui, possuem um estofado, mas a sua armação é toda feita de metal. Outros objetos ainda que são constituídos por metal são as moedas, como nós podemos ver nessa primeira foto. Nessa segunda foto, nós temos um extintor de incêndio, que é um equipamento utilizado para apagar o fogo. E nessa terceira foto, nós estamos vendo talheres, e especificamente garfos, que nós utilizamos para poder nos alimentar, e eles também podem ser constituídos de metal. Outros objetos ainda são bacias, utilizadas como recipiente para poder lavar a roupa, ornamentações, como essas formigas feitas de metal, que são objetos utilizados para decorar os ambientes. Nessa outra foto, vemos um cadeado e uma chave, que também são constituídos de metal, e a sua função é trancar alguns locais. Esta torneira desta foto aqui também é constituída por metal. Uma tesoura, constituída por metal e é utilizada para cortar algumas coisas. E este apontador, que é utilizado para apontar o lápis e também é feito de metal. Temos ainda objetos. Então, agora a atividade da semana, páginas 114 e 115. Na página 114, o primeiro quesito diz o seguinte: as crianças da imagem ao lado estão observando os peixes em um aquário. Marque um X nas características do vidro que permite que ele seja adequado para construir a parede do aquário. Então, a gente está observando aqui o vidro do aquário. Ele é o quê? Ele é flexível, transparente,
resistente, macio, opaco ou áspero. Então, você pode responder mais de uma questão aqui, tá? Mais de uma opção. Na letra B, o que aconteceria se alguém construísse um aquário com as paredes de metal? Então, como ficaria? Seria opaco? Seria transparente? Como é que os peixes viveriam ali? Como era o comportamento dentro desse aquário? Então, você vai imaginar como seria, tá? E colocar a sua opinião aí na letra B. O segundo quesito, complete os espaços com as letras adequadas e encontre as principais características dos materiais indicados em cada objeto abaixo. Então, que objeto é esse? Redondo, né? Então, tem aqui, ó, é a bola feita de borracha, certo? A borracha, ela é o quê? Ela é flexível, transparente, resistente, macio. Você vai ver e completar essas palavras que tem aqui, que já existe as letrinhas F, E e X. Então, essa palavra significa o quê? Tá? Você vai escrever lá aí. O tecido, a toalha, como é a toalha? Qual é o tipo de material? É flexível, macio, áspero, e ela tem duas letrinhas, A e O. E, por último, temos o óculos de natação, feito de acrílico, e uma palavra bem grande, né? Como seria? Flexível, transparente, resistente, macio, áspero ou opaco. Você vai ver que tem 4 letrinhas, R-A e N-E, lá no meio, né? No finalzinho, quase. Então, você vai identificar que palavrinha é essa e completar, certo? Pronto, então, na página 115, terminando a nossa atividade dessa semana, terceiro quesito, contorne os objetos duros apresentados nas fotos abaixo. Então, você vai ver A, B, C, D, E e F. Quais são os objetos que são duros? Você vai circular. Depois, decifre o código e descubra mais uma característica de cada objeto mostrado acima. Então, vocês irão descobrir as características desses objetos do terceiro quesito. Aí, para decifrar, vai ter as letrinhas e os números. Os números de 1 a 12, que corresponde a cada uma letra. Por exemplo, a letrinha A é o número 1, letra C é o número 2, letra E é o número E, e assim vai até a letra T e o número 12. A primeira palavra para você decifrar tem os números 8, 9, 1, 2 e 1. E aí, o número 8, ele corresponde à letrinha O. O número 9, a letrinha P. A letrinha A é o número 1, o número 2 é a letra C e o número 1 a letra A novamente. Aí forma a palavra opaca, certo? Então, a letrinha A, a palavra é opaca. Aí agora vocês irão decifrar a letra B, C, D, E e F, certo? Prontinho. Então, são essas as nossas atividades e as nossas correções. Peço que vocês acompanhem. Não esqueçam de enviar para que eu faça as correções. É importante eu registrar a participação de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, a professora está à disposição. Um abraço e um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchauzinho.